Você já deve saber que para estar entre os deputados e vereadores eleitos no Brasil, você não necessariamente precisa estar entre os deputados e vereadores mais bem votados do Brasil. Isso acontece não devido a alguma excepcionalidade, como, por exemplo, um eleito que desiste do cargo, desiste do mandato, e aí entra um suplente com menos votos. Não é esse o caso. Eu estou falando da regra, que é o sistema político eleitoral do Brasil, que privilegia os grandes partidos em detrimento dos pequenos, e eu diria até em detrimento do povo. Isso acontece porque hoje o candidato é eleito com base em um coeficiente eleitoral. Esse coeficiente é obtido dividindo a quantidade de votos válidos pela quantidade de cadeiras disponíveis. E aí eu vou ter uma cota mínima para que o partido atinja, né? Se o partido atingir essa cota, ele tem direito a colocar um deputado lá dentro. Se ele atingir duas cotas, ele tem direito a colocar dois deputados ou vereadores, tá? Lá dentro. Se ele atingir três cotas, ele tem direito a colocar três políticos lá dentro. Mas observa só, se um político só desse partido atingir o valor de três cotas, esse político dá essas três cotas para o partido. Isso significa que dois deputados do partido dele, ou vereadores, tanto faz, eles poderão ser eleitos por conta do deputado que teve a quantidade de votos muito grande, única e exclusivamente por estarem no mesmo partido. Esse é um grande problema do nosso sistema político eleitoral. Muita gente acredita que isso acabou com o fim das coligações. A diferença é que agora você não puxa mais alguém da coligação, que era muito mais ampla. Você puxa alguém do partido. Diminuiu um pouco o problema, mitigou a situação, mas não extinguiu. Né? Para extinguir, a gente precisa de uma coisa: reforma política. Para extinguir esse e outros problemas, como, por exemplo, a reeleição compulsória de deputados e de vereadores. A pessoa pode se perpetuar no poder, a gente tem casos aí de políticos com 5, 6, 7 mandatos, 8 mandatos, há 30 anos no poder. O ex-presidente, por exemplo, ficou uma boa quantidade de tempo, mais de 2 décadas no poder, e fez muito pouco, por sinal. O ex-presidente, por exemplo, ficou uma boa quantidade de tempo, mais de 2 décadas no poder, e fez muito pouco, por sinal. Enfim, para acabar com esse e outros problemas é que a gente precisa de reforma política. Qual que é o problema principal nesse primeiro caso que eu citei? Se é que a gente pode eleger um problema principal. É que os partidos políticos hoje, eles são muito heterogêneos. Isso significa que eu posso ter candidatos de diferentes orientações políticas dentro do mesmo partido político. Isso é perfeitamente possível no cenário atual. Eu posso ter, por exemplo, um liberal e um estadista dentro do mesmo partido. Qual que é o problema disso? Você vota no liberal, acreditando que ele vai cumprir os ideais do liberalismo, porque hoje a gente tem um ministro que não faz isso. Mas, enfim, você vota no liberal e pode ser que você ajude a eleger o estadista, porque os dois estão no mesmo partido. Inclusive porque tem alguns políticos, alguns candidatos, que se filiam a um partido justamente para entrar na vida pública, única e exclusivamente para isso, porque hoje não é permitida a candidatura avulsa, que é um outro ponto que precisa ser debatido na reforma política. Por isso que ela é tão urgente quanto a reforma administrativa e todas as outras. Ela é essencial. E por isso que nós defendemos essa reforma política. E o quanto antes. A proposta já deveria ter sido apresentada, inclusive. E eu tenho esses candidatos filiados a esse partido única e exclusivamente para ser eleito, para ter um mecanismo para chegar até a vida pública política. E ali ele não se identifica com nada do partido. Então ele pode ser ali um patinho feio e pode conseguir angariar votos, muitos votos, para aquele partido com o qual ele não se identifica. Então esse é um grande ponto que precisa ser discutido na reforma política. E já deu para perceber que é bastante urgente. E esse é o motivo pelo qual nós defendemos essa reforma. Valeu?